Ok, a gente está falando sobre agora o campo magnético próprio de uma corrente. Eu vou começar falando algumas coisas no próprio Jamboard. Nós temos como assunto, né, a parte de corrente elétrica. Ok? Temos a resistência. E a irresistividade, né? Vou botar tudo junto aqui. Ok? E depois a gente fala sobre a força magnética. Os campos magnéticos, né, que a gente falou um pouco sobre isso. E o que a gente vai falar hoje, né, que vai ser justamente a fé induzida. Ok. Então, esses aí são nossos principais assuntos, tá? A gente falou sobre a força magnética. Então, se você tem uma carga e ela é positiva, por exemplo, e nessa ela tem uma velocidade, lembre que a carga parada não sente absolutamente nada, e a carga com uma velocidade passando por um campo magnético, então deixa eu colocar um campo magnético aqui, ó, que está em direção a quem olha. Isso vai causar uma deflexão nessa carga. Esse é o campo magnético B. E aí? A gente sabe que a força magnética, pelo menos em módulo, vai ser igual à carga que multiplica a velocidade que multiplica o campo magnético. E aí, qual é a direção da força magnética, Vitor, de acordo com esse desenho? A direção da força magnética de acordo com esse desenho. Eu tenho a carga, velocidade para a direita, e campo magnético saindo da página. É para baixo, né? É para baixo. Então você vai ter uma força magnética nessa direção. Com a força magnética nessa direção, essa carga então vai sofrer uma deflexão da sua trajetória, né? Formando então um movimento desse tipo aqui. Ok? Se você tivesse um fio, uma coisa que é interessante aqui, a gente pode pensar assim, digamos que eu tenho, vou passar uma linha aqui,
Quando eu tenho a força magnética, sempre aparece aqui um seno do ângulo θ. Ok? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: uma forma de olhar essa força magnética é como sendo carga e multiplica a velocidade vezes o seno do ângulo, multiplicando o campo magnético. Deixa eu dar um exemplo aqui. Digamos que eu tenha eixos aqui x e y. Este aqui é o eixo x e esse aqui é o eixo y. Tá? Eu vou dizer que eu tenho uma pequena carga positiva aqui, vou botar ele lá na origem mesmo. Está aqui a minha carga. Ela é uma carga Q. Vamos colocar aí Q igual a 1,5 microcoulombs. Né? E vamos colocar uma massa para ela. Massa, vamos colocar aí 5 gramas. Então, digamos que eu tenho aqui um campo magnético nessa região, que o campo magnético está assim, deixa eu colocar em uma cor um pouquinho diferente. Vou colocar ele para cá, ó. Esse é meu campo magnético. E a velocidade da minha carga está assim, ó. Essa é a minha velocidade. Vou colocar um módulo para velocidade. Vou colocar aqui em cima, aproveitar essa região. O módulo da velocidade. Como sendo, bota aí, 10 elevado à quarta metros por segundo. Ok? E eu tenho aqui um ângulo de 60 graus. Ok. Então, eu quero calcular essa força magnética. Eu tenho a carga, eu tenho a velocidade, falta só o campo magnético, onde eu módulo do campo magnético, vamos colocar aqui em cima. B é um campo magnético significativo, e um campo magnético significativo é 10 teslas, por exemplo. Ok? E eu quero calcular a força magnética. Olha que interessante. Eu tenho que fazer o produto da carga, da velocidade, do campo magnético e do seno do ângulo. Que ângulo é esse? Esse aqui sempre vai ser o ângulo entre os dois vetores que aparecem antes. Então vai ser o ângulo entre V e B. Ora, se B faz um ângulo de 60 graus com o eixo, V faz um ângulo de 60 graus com o eixo X, e B está na direção do eixo Y, qual é o ângulo entre V e B? 30 graus. 30 graus, exatamente. Então, eu vou pedir licença para você e vou apagar essa região aqui de cima, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui de vez. Ver se tem algum tipo de botão aqui que eu aperte que apague tudo. Não sei se tem, não. Bem, bora lá. Aos pouquinhos assim. É o nosso apagador de quadro, ó. É equivalente. Só apaga um pedacinho de vez. Deve ter algum truque para apagar a região toda, mas eu não conheço. Talvez seja shift, né? Ou para aumentar o tamanho da área de atuação do apagador. É.
Vê que aqui eu não tenho opção não. Eu tenho isso mesmo. Vou ver se eu boto aqui algum modificador de... Não, isso aqui é mãozinha. Eu não sei não, viu? Bem, foi assim mesmo. Fazer os catadinhos aqui, pronto. Então você vai ter o seguinte, ó. Quando você seleciona a velocidade, tá? E você fala que aqui você tem 30 graus, esse vai ser meu ângulo, né? Vai ser justamente o θ. Quem é velocidade vezes o seno de θ? Vai ser justamente a sombra da velocidade. Na verdade, vai ser a sombra da velocidade no eixo x, tá vendo isso? Ó, esse pedaço aqui é exatamente o tamanho da sombra da velocidade no eixo x, ou seja, é a componente x nesse caso. Nesse caso, isso é justamente Vx. Se você olhar Vx, Vx é justamente a velocidade componente x é perpendicular ao campo magnético. Então, é ele que vai fazer a força magnética. Vy não vai contribuir em nada. Então, a primeira conclusão aqui é que somente o componente perpendicular vou escrever isso melhor, somente o componente da velocidade perpendicular ao campo magnético contribui para a força porque somente o componente da velocidade perpendicular ao campo magnético contribui para a força. Ou seja, a velocidade que ele tem ao longo do eixo x faz força magnética, mas a velocidade no eixo y não faz força. E quanto à direção e sentido da força magnética? A força magnética ela vai ser perpendicular ao plano que envolve a velocidade e o campo magnético. Então, o campo magnético e a velocidade estão no eixo x e y. Isso quer dizer que a força magnética, aí, obrigatoriamente, vai estar no eixo z. E vai ser definida justamente pela regra da mão direita. Usando a regra da mão direita, o campo magnético está entrando ou saindo da tela? Vitor, o que você me diz? Peraí que eu tenho que dar uma amplificada aqui. A regra da mão direita A para... velocidade está aqui, o campo magnético está aqui, ó, nessa região de cá.
Desculpa, você pode repetir o campo magnético? Sim, onde é que tá? O campo magnético tá ao longo do eixo Y, ó. Tá para cima, tá bem aqui no canto direito, ó. Ele aponta para cima. Paz. Ó, se for seguir aqui a mão aqui, a linha da mão, ele tá como se fosse descendo, né, pegando diagonal, não é isso? Bote o dedão na direção da velocidade. A Bote velocidade tá os pra direita. dedos. Tá para direita e para cima, né? Formando um ângulo de 30 graus com o eixo Y, de 60 com o eixo X. Então, a velocidade está assim, o campo magnético está para cima. Então, a força magnética tá para trás. Olhe bem, porque você está usando a mão direita. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu botar outra página, porque por mais que essa página está muito entupida. Então, eu tenho a velocidade está assim, ó. E o campo magnético está assim. Então, esse aqui é V. Esse aqui é B. Esse aqui é o ângulo entre os dois, que é o 30 graus. Muito bem. Se eu for colocar a mão direita aqui, como é que ela fica? Ela fica. Se eu botar o dedão na direção da velocidade, os dedos na direção do campo magnético. Então a mão vai ficar assim, ó. Tá vendo? O vetor velocidade está nessa direção. É isso. O vetor campo magnético está aqui. E a força magnética está para trás. Não, você está enxergando a palma da mão. Aqui é a palma da mão. Então ela vai estar obrigatoriamente para frente. Confere? Ah, para minha frente, no caso. É para frente da tela, desculpe. Ela vai estar saindo da tela. Ô, professor. Olá, Letícia, como é que vai? Eu vou bem, eu não tinha passado, porque ela tá com febre, eu não tô me aí eu vou deixar aqui Peraí, sua ligação está cortando, eu não entendi direito. Você repete para mim? Eu vou também, você tá com enjoadinho, eu tenho febre e tava vomitando. Aí eu vou deixar aqui no futuro, porque ela tá meio enjoadinha. Sim. Tá certo. Olha, Letícia, eu acho que eu entendi mais ou menos, né? Você está com dificuldade aí em casa, né? Vai deixar o áudio desligado, é isso? Isso, é louca, ela tá enjoadinha, que ela tá doente. Sim. Ela tá com o quê? Ela passou a noite vomitando, amanheceu com febre, tá tossindo, espirrando. Oh, meu Deus. Tá. Melhoras para ela e para vocês, viu? Porque todo mundo fica envolvido nessa hora. É verdade. Tá bom, vou fechar aqui. Tá certo, tá bom. Certo, Vitor. Ficou aí, ó, saindo aqui da tela, tá vendo? Sim. Muito bem. Então, voltando aí para a tela anterior, então eu tenho justamente que fazer essa conta, né? Já sei a direção e o sentido. Note aí que saber a direção e o sentido é 2/3, né? É 2/3 da questão. É verdade. Falta o módulo. Então, para o módulo, eu tenho força magnética, o valor da carga, velocidade, campo magnético e o seno de 30 graus. A carga é 1,5, né? Foi o valor que a gente colocou, 1,5 microcoulombs. A velocidade foi 10⁴ metros por segundo.
E o campo magnético, ele é de 10 teslas, não foi isso? Então, 10 teslas, tá vendo? Então, 10 tesla. Isso multiplicado pelo o seno de 30 graus. Fazendo a conta aqui, eu vou ter faça você também, porque essa conta tem um negócio esquisito. E eu quero ver se você está acertando ou não está. Peraí, vou tentar aqui o material. O professor aqui deu 0,075. Exatamente. Eu estava verificando 0,075. Confere? É, Pronto, tá certinho. Eu estava verificando justamente o 10 a quarta, tá? Porque quando você coloca isso na calculadora, você deve colocar como sendo 1 EXP, que é aquele botão que eu já ensinei a vocês, 4. sim. Aí é a forma correta de escrever isso na calculadora. Então, é esse o valor da força magnética, é essa a direção e sentido, tá? A gente também falou de força magnética sobre um fio, né? Sobre um fio condutor. Então, se você pensar que você tem um fio, eu vou colocar aqui, eu tenho exemplo, eu tenho aqui um fio percorrido por uma corrente I, e esse fio tem um comprimento de 2 metros. Essa corrente, vou colocar uma corrente significativa de 10 Tesla, e nessa região aqui eu tenho um campo magnético que está saindo do quadro. Esse aqui é meu campo magnético B, e eu tenho que o módulo do campo magnético é igual a 150 militesla, ok? Eu quero que você determine a força magnética, direção, sentido, e módulo. Ok? Tente fazer aí. Professor, Oi. esse dado aí, I é igual a 10T. Qual é esse dado É aí? 10 amperes. Era para É o ser uma. versor, é? Não, é 10 amperes. Eu tenho 10 amperes aqui. É a Ah, minha tá. corrente. Realmente ficou um T ali, não desenhei direito. Se você lembrar bem, a força magnética
sobre um fio vai ser a corrente I vezes o comprimento L vezes o campo magnético vezes o seno do ângulo entre quem? Aqui, esse ângulo é entre a corrente e o campo magnético, porque a corrente sempre segue o caminho do fio, né, do L, mas estabelece um sentido, então fica fácil você ter a questão do ângulo. Note que a corrente está para a direita e o 90 campo graus. magnético está saindo da página, exatamente, então você tem 90 graus. Isso aqui vai me dar o módulo da força magnética. Então, fazendo as substituições aí, você vai ter 10 amperes vezes o comprimento do fio, que é 2 metros, multiplicado pelo campo magnético, que é 150 militeslas, ou seja, 0,150 teslas, multiplicado pelo seno, tá, de 90 graus. O seno de 90 graus aqui é um parênteses, né? Isso aqui vai dar, então, ó, 3. 3 e 3 newtons. Direção e sentido, a gente não falou sobre isso. Então, a gente tem módulo, sempre falta direção e sentido. Direção e sentido, como é que fica? Você tinha respondido anteriormente que o sentido é o sentido do fio, né? Você tem I, tá para a direita, então o dedão mostra a direção da velocidade. Em uma corrente, a velocidade das cargas é sempre na direção da corrente, é isso, coincidente, né? Você tem dedão para cá, dedos saindo da página. Então, se você fizer isso, ó, a mão fica nessa posição aqui, ó. Tá vendo? Em relação à tela. Então, você vai ter uma força magnética para baixo, confere? Sim. Essa aqui vai ser a força magnética, ou seja, esse fio vai ser empurrado para baixo. Bem, isso leva a uma possibilidade interessante, que é justamente quando você tem um fio. Como é que eu vou desenhar isso aqui? Ó? Eu vou desenhar dessa forma. Eu tenho um fio que eu dobro ele para me formar um quadrado. Eu vou dar perspectiva a você, dizendo que a linha que está quebrada é a linha mais atrás da tela. E essa de cada direita é a linha mais à frente. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar aqui dentro um campo magnético. Por dentro dessa espira. Tá aqui então o campo magnético B. E eu vou colocar a direção e sentido dele indo para a esquerda. Essa espira aqui vai ter um eixo. Esse eixo está bem aqui, ó. Vou passar aqui bem no centro. Botei em amarelo para gente saber que é um eixo. Ok? Muito bem. E agora eu vou fazer uma brincadeirazinha aqui embaixo. Ó. Eu vou pegar e vou adicionar uma fenda. Eu vou pegar esse fio, vou tirar um pedacinho dele, puxar para baixo.
Deixa eu apagar essa parte central aqui. E vou colocar aqui um circuitozinho onde eu tenho uma FEM. Uma bateriazinha. Isso volta. Tudo isso preso no eixo. O eixo deveria passar no meio da bateria. O desenho ficou ruinzinho, mas funciona. Aí eu tenho aqui uma FEM. Essa FEM tem um lado positivo à direita, um lado negativo à esquerda. Vai jogar uma corrente aqui, ó. Essa corrente vai subir aqui. Ela vem nessa direção. Depois ela sobe aqui. Aqui ela entra, né? E aqui ela desce, voltando então, dando a volta total para chegar aqui na minha frente. Então, ó, a corrente sai aqui à direita, sobe, desce aqui e retorna pelo lado de cá. Aí o seguinte, a gente tem corrente, tem comprimento de fio dentro de um campo magnético. Eu estou imaginando que o campo magnético tem essa região toda aqui tomada. Aí eu queria que você usasse a regra da mão direita para me dizer como é que fica a corrente nesse circuito. Como é que fica, desculpe, a força nesse circuito? Acho que é a força magnética. Vamos começar por esse lado direito aqui. Nesse lado direito, a minha corrente está subindo, confere? Sim. E o campo magnético está para a esquerda, confere? Verdade. Tenta usar a regra da mão direita e me dizer então o sentido da força magnética. Para baixo. Olha aí, ó. Ó a minha mão aqui. O dedão na direção da corrente. Então está subindo. Os dedos na direção do campo magnético. Então, ó, a força magnética vai estar na palma da mão. Dedão, corrente, dedos, campo magnético, força magnética na palma da mão. Conseguiu mapear? Eu não sei disso. Eu não sei se o termo correto é para baixo ou para trás. Olha, Estou tentando aqui é o seguinte, entender. o termo correto aqui vai ser o seguinte, a corrente está subindo, então você tem, ó, corrente subindo, tá vendo? Sim. Campo magnético para a esquerda. Então, quando você bota o dedão na direção da corrente, os dedos na direção do campo magnético, então, se for a mão direita, você vai estar enxergando justamente a palma da mão, confere? Sim. Se você está enxergando a palma da mão, pode botar aquelas marquinhas de dedo, a força magnética vai estar, ó, saindo da palma da mão. O símbolo para saindo da tela é uma bolinha com um pontinho no meio, um pontinho escuro no meio. Isso me dá, então, uma força magnética. A gente fala assim, ó, saindo. Ah, é saindo. Nem para trás, nem para baixo. Da tela. Isso é por convenção, né? Porque realmente, se você não está acostumado, você não vai saber. A mesma coisa que piloto de caça, né? Piloto de caça tem aquele negócio de 9 horas, 15 horas, 26 horas. Né? Isso quer dizer, 26 horas é exagero, não. Mas se você tem 0, 23, sei lá. Isso quer dizer a posição em relação à nave, né? Então a posição seria 6 horas, velho. É verdade. Aí você tem a força magnética saindo, né? Então quer dizer que esse lado está sendo empurrado para fora da tela. Eu vou colocar aqui um botãozinho. Aqui na parte de cima, se você coloca o dedão, tá? Indo para lá, campo magnético assim, a força vai estar aqui, confere? Ó, dedão para lá, campo magnético para cá, força para cima. Então você vai ter uma força magnética para cima em relação à tela.
Então, bem aqui, ó, você tem outra força magnética. Cada pedaço do fio vai ter uma força diferente. Na parte de trás, dedão descendo, dedos para a esquerda. Se for sua mão direita, a força magnética vai estar em oposição a essa, porque a corrente inverteu. Aqui a corrente sobe, ali a corrente desce. Então você é obrigado a girar a sua mão. Quando você gira, a força magnética está entrando. E na parte de trás, de baixo aqui, se a corrente vem de trás para cá, e eu não vou pensar nessa parte aqui, só vou pensar na parte da espira, você vai ter uma força magnética para baixo, ó, em oposição àquela lá de cima. Qual vai ser o resultado disso? Essa empurra para cima, essa empurra para baixo, uma exatamente corta a outra. Você tem o efeito de uma anula o efeito da outra. Então essas duas forças se anulam. Mas essas duas forças aqui não se anulam. Note que elas não estão exatamente na mesma linha, elas não são colineares. Uma está mais para a direita, outra mais para a esquerda. O que vai fazer com que esse circuito gire. Se você pudesse, ó, se você pudesse enxergar só o circuito e você deitasse aqui embaixo, ó, vamos colocar assim, você está olhando isso. Vou colocar aqui, ó, você está aqui deitado, está aqui o seu olho, né? Está aqui a mãozinha e está aqui a perna. Você deitou e está olhando para cima, tá? O que é que você vê? Você vai ver que o campo magnético está saindo do seu pé, indo para cima, em direção à sua cabeça. Então, se eu pegar e desenhar isso aqui à direita, deixa eu abrir um espaço aqui. Deixa eu botar aqui na esquerda, que eu vou ter mais espaço. Então, eu vou colocar o desenho bem aqui, ó. Isso, o que essa pessoa que está deitada está vendo. Claro que eu estou ignorando esse circuito aqui, só estou olhando a espelha. Aí ele vai ver um campo magnético indo do pé para a cabeça. Então, se eu colocar para cá, ele vai ver campo magnético assim subindo, ó. Tá? Ele está vendo isso. Ele está vendo também, se ele deitar aqui e olhar para cima, ele vai ver essa força na direita dele, né? E embaixo também em relação ao braço dele. Então, você vai ver uma força, ele vai ver uma força, bem aqui nessa posição, ó. E essa de cá está na mão esquerda dele, tá? Também está na horizontal, está um pouco acima em relação à cabeça dele. Então essa força está para cá. E esse circuito está onde? Ele está indo do lado esquerdo em cima para o lado direito embaixo. Então ele vai ficar bem aqui assim, ó. Então o que essa pessoa vê, deixa eu botar esse circuito bem grosso para você ter a perspectiva. Então ele vê isso. Ele vai ver uma força magnética aqui e outra força magnética aqui. As outras duas forças se anularam, né? Então, quando você olha esse circuito, você vai ver o seguinte: ele vai ter uma tendência de rodar. Então, mais tarde no tempo, se eu botar aí uma cor mais diferente para mais tarde no tempo, ele vai ficar nessa posição aqui, ó. Concorda comigo? Ele vai girar, porque você puxou para a esquerda e puxou para a direita, ele vai acabar nessa posição aqui. Então, ele vai rotacionar. Ou você acabou de criar um mecanismo aí que você pode usar uma corrente dentro de um campo magnético para girar um circuito. Se você gira o circuito, agora é só você acoplar ele a qualquer coisa que você precise girar, que você tem um motor. Então isso aqui é um mecanismo básico para o meu motor. Ele é um motor que consegue rodar totalmente? Não. Porque se essa força fica para a esquerda e essa força fica para a direita, o que acontece? Isso vai tender a uma posição de equilíbrio. Vai ficar aqui, ó, na horizontal, em relação a essa figura. Vai ficar onde está a linha verde. Vai ser a posição de equilíbrio. Mas, se eu, ao invés de colocar uma corrente contínua, eu ficar trocando os polos dessa corrente, isso quer dizer que, ora, eu vou estar espichando para cá, ora, vou estar espichando na direção inversa.
Se eu conseguir inverter na hora certa, então o que acontece? Eu vou conseguir fazer com que isso fique rodando continuamente. Então é daí que vem a ideia de você usar uma corrente alternada. Você vai usar uma corrente alternada para alimentar essa espira, para ela ter uma força magnética que faz ela girar continuamente. Aí você pode fazer um liquidificador, por exemplo. Você poderia fazer um liquidificador usando muito mais espiras. Compreendeu o conceito? Sim, professor. Ok. Tá. E a outra coisa que eu quero mostrar, tem um outro exemplo que é interessante. Vou colocar aqui na transparência, que é o seguinte. Sim. Se você Imagine quiser. que você tem dois trilhos metálicos aqui, ó, um em cima, outro embaixo, e que eles nunca se tocam, tá? Para o lado direito não se tocam, mas no lado esquerdo eu coloquei um fio soldado nesses trilhos e botei um resistor aqui. E nessa região existe um campo magnético entrando na página, entrando aí na tela. E eu peguei uma pessoa aqui que amarrou um fio em um condutor, tipo um pedacinho de metal, que ele vai puxar e arrastar por sobre esses trilhos. Ok? Olhe a consequência disso. Ele vai dar uma puxada aqui, ó, e vai sair arrastando. Ele vai arrastar essa haste, vai colocar uma força, e ele vai arrastar ela a uma velocidade constante. Ok? E bora ver as consequências disso. Primeiro, imagine que tem uma carga bem aqui nessa haste. Toda haste metálica tem várias cargas lá de bobeira. Então eu estou selecionando uma para ver o que acontece com outra, com ela, e ver o que acontece com as outras também. Então eu pergunto a você, se eu puxasse essa carga com velocidade constante para a direita, dentro de um campo magnético, ela sofreria uma força. Qual seria a direção e sentido dessa força? A direção dessa força, no caso, é para a direita, na direção do puxão. Repare só, a força é para a direita, a velocidade é para a direita também. Agora eu quero saber a força magnética. Para saber a força magnética, você tem que ter a regra da mão direita. Vá lá. Para a força magnética. Esse campo elétrico não ficou claro para mim. É o campo magnético. Eu tenho um campo magnético, ele está entrando. Bem aqui, ó, ele está entrando na página, tá vendo? Então, nessa região toda, eu tenho um campo magnético entrando na página. O vetor aqui, você está vendo o fundo do vetor. Mas o positivo é onde esse campo magnético? Lembre que o campo magnético tem norte e sul, né? Não tem positivo e negativo. Ele tem o norte está na frente da tela e o sul está atrás da tela. Então as linhas de campo saem do norte e vão para o sul. Caramba, se o norte está na frente da tela... Isso. Então, deixa eu ver. Eu estou fazendo a mão direita aqui, cara. Ó, se o campo magnético, o norte, está à frente da tela, então ele está em direção a mim, digamos assim. Eu estou de frente para o exemplo. Você está olhando para a tela, né? Então isso quer dizer que o campo magnético está entrando na sua tela. Então você vai botar os dedos, ó, entrando na tela. Como eu estou mostrando aqui, ó. E aí você vai botar o dedão na direção da velocidade. Para você, isso deve ser... Então a palma da mão está para cima. A palma da mão está para cima, exatamente. É. Isso quer dizer que a força magnética, então, ó, está para cima. Sim. Se a força magnética está para cima, isso quer dizer que essas cargas vão ser empurradas, todas as cargas da haste vão ser empurradas para cima. Se elas forem empurradas para cima, vai ter um excesso de carga positiva na parte de cima, vai ter uma falta de carga na parte de baixo. Então vai ficar negativo. Você acabou de criar o que a gente chama da FEM induzida.
você está induzindo uma FEM. Por quê? Porque essas cargas positivas vão querer encontrar o negativo. Mas elas não vão mais conseguir descer pela haste, porque elas têm que ir contra essa força, elas não conseguem. Então elas vão buscar outro caminho. Qual é o outro caminho? Elas vão de uma posição de potencial alto para uma posição de potencial baixo, atravessando a resistência e voltando para o outro lado. Então você vai ter uma circulação de corrente. A corrente vai ficar dando voltas aqui, ó, enquanto o rapaz puxa. Olha aqui como é que fica a corrente, ó. Concorda comigo? Sim, sim. Tá. Então, se você tem a corrente aí, a gente agora pode pensar o seguinte, olha, a força elétrica que está responsável por essa corrente é, na verdade, uma força magnética. Magnética, né? Aí a gente pode lembrar, força elétrica é carga vezes campo, não é isso? Sim. E a força magnética é carga vezes a velocidade vezes o campo magnético. E o Então, seno? vai ter o seno, aí eu vou botar no módulo, né? Eu vou cortar as cargas aí, que tem carga dos dois lados, e eu vou ter justamente o seguinte, ó, tem uma simbologia aqui que não está legal. Pule essa parte aqui, eu devia ter editado isso. Então, Aí tá com integral aí. tá com integral. Isso aqui não é importante, não. Esqueça esse integral. Mas eu tenho o seguinte: lembre que a tensão é o campo elétrico vezes a distância. Lembra daquele quadrado de relações? Sim. Eu estou indo do canto esquerdo inferior para o canto direito inferior. Então, eu saio do campo elétrico, multiplico pela distância e eu tenho a tensão. Mas isso aqui também é força magnética, vai ser Q vezes V vezes B vezes o seno do ângulo, tá vendo? Sim. Então eu tenho que essas duas coisas são iguais, ó. Eu substituí o campo elétrico por V vezes B. Ou seja, quem é o campo induzido? Ele é V vezes B. Então minha Fê induzida vai ser a velocidade vezes o campo magnético vezes o tamanho da barra. L aqui é o tamanho da barra. Então, se eu faço isso, eu vou ter que a corrente vai ser a Fê induzida sobre a resistência, ou seja, vai ser a velocidade vezes o campo magnético vezes o tamanho da barra dividido pelo valor da resistência. Então, eu vou ter o valor da corrente. Aí eu posso calcular a potência dissipada. A potência dissipada vai ser a Fê induzida ao quadrado sobre a resistência. A Fê induzida foi dada aqui em cima, ó. Opa, essa equação aqui está errada. Não tinha visto isso, não. Não, tá certo. Desculpe. Tá certíssimo. Porque eu peguei aqui em cima, ó. A Fê induzida é VB vezes L. E eu substituí a V ao quadrado, ficou V ao quadrado, B ao quadrado, L ao quadrado. Como tinha R aqui embaixo, ó, então você divide pelo R. Eu acho que quem está errado aqui é esse R ao cubo. É só R. Vou tirar aqui. Agora certo. Então ficou V ao quadrado, B ao quadrado, L ao quadrado, sobre R. Então eu tenho isso aqui. Então eu posso fazer o seguinte, calcular a potência dissipada. Ou seja, conforme o cara trabalha aqui, gera uma corrente, esse lado de cá esquenta pela resistência. Então, você está transformando aqui, né, a energia mecânica do rapaz em energia elétrica e depois energia térmica. Você está criando um gerador, professor? É um gerador. Então a gente está vendo o motor e agora o gerador. Na mecânica, a potência é a força vezes a velocidade. Que velocidade é essa? A velocidade com que ele puxa aqui, ó. Como ele está puxando para a direita com a força,
tá? Dá para calcular a velocidade com que ele consegue puxar, porque vai ter uma resistência. Olhe que resistência é essa, tá? Você tem, ele está aplicando uma força, né? Conforme ele aplica uma força, vai ter uma circulação de corrente aqui. Lembra aqui, ó, força magnética é igual a I vezes L vezes B vezes sin de θ, não é isso? A força magnética sobre um fio. Então, se eu pensar nisso aqui como um fio, com a corrente subindo, regra da mão direita de novo, ó, corrente subindo, campo magnético entrando, vai ter uma força magnética primo para a esquerda aqui de resistência. Ou seja, não vai ser fácil ele puxar. Vai ter uma força magnética primo, onde um é igual ao outro. Você tem, então, o seguinte, essa força magnética igual a de cá, e aí a barrinha anda com velocidade constante, enquanto isso aqui aquece. Então, repare o que acontece, ó. Ele vai puxando e ali vai aquecendo. Ele realiza trabalho e dissipa energia aqui no resistor. Então, você tem aí um gerador básico. Tranquilo? Tranquilo, professor. Justamente eu queria fechar o curso com isso, visitando o motor e visitando o gerador, que vocês vão ver com mais profundidade nas disciplinas técnicas. Tá ok? Então, Beleza, professor. eu vou terminar por aqui. Eu vou divulgar as notas de vocês até a sexta-feira, devolver o mini teste também para vocês darem uma olhada. E vou divulgar na sexta-feira também a avaliação para você já fazer da segunda parte, que tem que ser entregue até a segunda-feira. Não vai ter tantas questões, eu acho. Você não vai ter tantas questões assim, quantitativas, mas vai ter questões também qualitativas, tá? Sim. Tá bom. Ok, Vitor, valeu, viu? Valeu, professor. Valeu bom. pelo curso aí. Tá bom. Fé em Deus aí. Obrigado pela paciência, viu? Obrigado pela paciência. Eu acho que a gente chegou até o final. Foi um curso longo, né? A gente viu muita coisa. E a gente vai fechando aí. Espero que com chave de ouro, tá? Tá certo. Tá bom, abraço para vocês e boa noite, tá? Abraço. Tamo junto, Tchau, Letícia, Letícia. na prova aí. Oi, Vitor. Tamo junto na prova aí. Tá bom. Boa noite a vocês. Valeu. Tá bom. Valeu, professor. Tchau, tchau, professor.